espiritualidade e justiça. Até onde possa chegar a imaginação humana, a convivência entre os seres exigiu, em todas as épocas, leis apropriadas aos costumes e aos hábitos, bem como ao estágio de esclarecimento dos seres. De Hammurabi ao Decálogo decorreram apenas 500 anos de história, onde a mentalidade geral foi impulsionada pelo sopro da divindade, buscando o arejamento dos seus artigos draconianos, permitindo que as comunidades se regulassem por estatutos mais consentâneos com o pensamento novo, que começava a elaborar o monoteísmo nascente, ainda em litígio contra a infinidade de deuses de então. De Moloque a Yahvé, o pensamento religioso enfrentou ásperos embates, ceifando profetas e oráculos, juízes e patriarcas que sucumbiram ao despotismo de reis e governantes arbitrários, sedentos de perpetuação no poder transitório. Não lhes interessava o estabelecimento das massas manejadas ao talante do arbítrio de sátrapas e hierofantes arrogantes, a se refestelarem no fastígio de seus tronos dourados em marcha para o túmulo. A justiça estava na ponta da lança afiada, no cutelo sem piedade e nas guerras tribais intermináveis, onde o massacre reduzia civilizações a destroços e os adversários eram escravizados ou sumariamente eliminados, consolidando o espaço para a governança arbitrária, que vigorava por séculos consecutivos. Ocorre que a lei do progresso, sempre atenta à melhoria intelecto-moral, articulava o surgimento de fatores novos, que arrancavam os seres da barbárie e do primitivismo, atualizando a cultura e esclarecendo o povo e as classes dominantes, abrindo veredas libertadoras em meio ao cipoal de violência e esmagamento de esforços então reinantes. Filósofos e pensadores desceriam à matéria para o despertamento de alguns. Intelectuais faziam e deixavam discípulos no mundo, disseminando a cultura e o esclarecimento. Poetas e menestréis se tornaram arautos de um novo tempo, oxigenando a filosofia e a arte, a fim de que a esperança não fenecesse na alma popular. A mitologia ancestral cedia terreno ao pensamento judaico e o advento do cristianismo, com Jesus Cristo, ensejaria uma profunda e gradativa ascensão dos seres ao novo patamar de compreensão do divino. O Senhor dos Exércitos cede lugar ao Pai de amor. O supremo legislador, arbitrário no tempo do Filho das Águas, torna-se com o Cristo a esperança de milhões de vidas, alimentando os mártires e renovando a fé numa vida futura além da dimensão puramente material. O bem, mesmo pisoteado pelo mal, mergulha suas sementes no solo e faz brotar novas vergônteas na primavera seguinte, renovando a natureza. Coube a nosso Senhor Jesus Cristo a tarefa luminosa de descerrar aos seus coevos, com reflexos perenais para as culturas do porvir, o arcabouço das leis naturais, as divinizando e extraindo delas a canga da ignorância e astúcia de legisladores e intérpretes equivocados que, em sua época, deram interpretação conveniente aos seus anseios doentios de dominação e de alimentação de suas fantasias no campo do mando e do poder temporal. Deus era o Abã de misericórdia e reabilitação do equivocado. Suas leis não deveriam ser desrespeitadas sem comprometer o futuro do ser, que regressaria em novo renascimento para resgate de seus atos indignos,
a fim de ascender no rumo dos cimos da vida. Igualmente, o bem semeado faria florescer em cada gleba pessoal a árvore da vida, onde os frutos maduros da bondade e da paciência, da amorosidade e da iluminação se encarregariam de arrancar da fome e da sede os sedentos de justiça de todos os tempos. Em ocasião própria e oportuna, o divino amigo das criaturas humanas falaria às massas desorientadas sobre os desejos de justiça, lhes gravando na alma a certeza de que os equívocos terrestres, no âmbito das leis, não encontram guarida nos estatutos divinos e que nem sempre aquele que na terra parece irrepreensível ao julgamento dos homens surge aos olhos de Deus de alma pura e impoluta. Ele cantaria as bem-aventuranças para nunca mais serem esquecidas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 6 e 10. A multidão que o ouvia entrou em êxtase inenarrável, e ainda nos tumultuados tempos presentes, essa sede por justiça não se desfez nos corações que a ele se afeiçoou em todos os tempos. 20 séculos de cristianismo escreverão nos anais da história uma epopeia sem igual. Qualquer ligeiro exame desses escritos, onde a saga dos mártires e heróis da fé se avulta e se destaca, nos levarão fatalmente a interrogar onde estão os julgadores arbitrários e os juízes iníquos. Onde os acusadores coléricos que sentenciaram Sócrates? Em que lugar se escondem os delatores astutos e sagazes que forjaram provas e subornaram autoridades para fazer prevalecer seus pontos de vista, estreitos e mesquinhos? Qual o paradeiro dos que morreram, esperando reparação das sentenças injustas e do descaso com que tiveram suas demandas apreciadas? Passaram todos. A noite escura da morte é o ouvido da comunidade, lhes silenciou a memória e somente um punhado de cinzas resta dos corpos decompostos pela química inorgânica dos mausoléus. Contudo, um raio de esperança parece penetrar por uma telha quebrada, iluminando gabinetes de tribunais e cortes de justiça. Os redivivos, os imortais despossuídos de corpos, regressam de além-túmulo pela mediunidade, proclamando a urgente necessidade de inserir espiritualidade na apreciação de qualquer lide, afirmando ser breve a passagem do ser pelos caminhos do mundo, pois que estamos todos fadados à fatalidade da perfeição relativa, atravessando os umbrais do planeta em ciclópica convulsão moral, em busca de nossa verdadeira identidade, ora oculta pelos enganos da baixa ciência e pelo fanatismo de Grey. Urge amparar quem julga, aplicar misericórdia a quem tombou, educar a juventude que se desviou da ética por ausência de educação doméstica. Justiça sem amor é vinagre em ferida aberta. Justiça sem espiritualidade pode ser comparada a galhos secos e estéreis, pendentes da árvore da vida, fazendo apenas vibrar as cordas de um violão desafinado no concerto do mundo, sem que exista na pauta musical a nota azul que ressoa, harmoniosa, no universo sem fim.
Em vossas decisões, atentai para o resgate da mansuetude. Aplicai vossos dispositivos legais estatuídos nos códigos da justiça terrestre, mas não vos esqueceis de corrigir e educar o delinquente que é, antes de mais nada, um doente da alma. Promova-se o matrimônio entre a educação e a justiça, tornando vossas cortes liceus de sabedoria, conhecimento, libertação e esclarecimento. Quando a justiça terrestre começar a esculpir em seus códigos e diplomas legais as bases das divinas leis, desde sempre inscritas na consciência, O Livro dos Espíritos, questão 621. edificaremos no mundo em transição a estrada pavimentada da solidariedade e da fraternidade, antecipando o mundo regenerado e feliz pelo qual ansiamos, desde já, a converter presídios em escolas da alma e grilhões em arados, fazendo destes ferramentas por onde a generosa semente do trigo seja conduzida aos fornos, a fim de que a pessoa alguma falte o pão da vida eterna. Viana de Carvalho. Página mediúnica do Espírito Viana de Carvalho, psicografada pelo médium Marcel Mariano em 5 de agosto de 2023, especialmente para o Poder Judiciário, no workshop Espiritualidade e Justiça, promovido pela ABRAME, Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, apresentado no dia 7 de agosto de 2023, no Tribunal de Justiça da Bahia.